Olá, pessoa. Com certeza você que está acostumado a assistir principalmente a abertura do Sem Roteiro deve estar estranhando todos esses paramentos tecnológicos aqui que eu estou na cabeça. É que hoje o assunto é bastante interessante. Nós vamos falar sobre neurônios, desmistificar muita coisa que existe dentro da nossa cabeça e outra coisa, quebrar paradigmas. Porque é muito fácil para um apresentador colocar outra pessoa, colocar outro personagem para fazer experiências ao vivo. Só que aqui, inusitadamente, eu me propus a ser o próprio objeto de pesquisa. E é nesse clima científico que o Sem Roteiro está começando agora. Estamos aqui recebendo a presença do neurocirurgião Dr. Kleber Azevedo e também da psicopedagoga Patrícia Estela. Eles que vão conduzir praticamente uma experiência e contar para vocês tudo o que está acontecendo aqui. Dr. Kleber, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa noite, meu querido Carlos Cunha. É um prazer enorme o seu convite e vamos lá, vamos desmistificar os neurônios, as doenças psicológicas. Patrícia, boa noite. Para o seu boa noite. A Patrícia, gente, eu vou contar para já quebrar mais um paradigma. Ela estava totalmente nervosa aqui a hora que a gente começou o programa e agora já percebi que relaxou. Tá melhor agora, Patrícia? Estou ótima. Está super relaxada. Dr. Kleber, para a gente começar, o que são neurônios? Então, Cunha, neurônios são células que ficam dentro do nosso cérebro, do nosso crânio, né? E são como se fossem chips que comandam um computador e que funcionam a partir de disparos elétricos. De forma que o ato de eu conversar com você agora, o ato de eu pensar, de você estar me olhando, são interações de neurônios com neurônios por disparos de potenciais de ação, digamos, por disparos de células específicas, como o computador dispara numa linguagem binária e a gente consegue escrever e conduzir o computador. De forma que o computador é tão psicológico quanto o nosso cérebro. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente fazer uma simulação de um computador, só que diretamente conectado ao cérebro, para que a gente consiga traduzir alguns sentimentos também. Exatamente. É perceber que o cérebro é um hipercomputador, um supercomputador extremamente avançado e que existem recursos tecnológicos que amplificam sinais elétricos, como essa touca muito charmosa que você está usando aí, e eles amplificam os sinais elétricos e plotam através de algoritmos padrões de frequência. E com esses padrões a gente consegue analisar padrões patológicos de pensamento, como transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, dificuldade de sono, uma ansiedade, infinidade. depressão. Sim. E a partir daí, a gente reconhecendo esses padrões menos eficazes de vida, porque cada um é cada um, não existe um padrão de ser, mas quando isso traz prejuízo para a vida da pessoa, no sentido de que aquilo dificulta a execução de um trabalho formal, a relação intersocial, a gente consegue treinar o paciente através de recursos tecnológicos, de softwares, para que ele pense de forma mais adequada e otimize o cérebro dele para agir na sociedade. Doutor, e como que funciona um neurônio? Como que se processam as transmissões? Como um neurônio conversa com o outro? Como que um neurônio... O senhor, logo no começo, Kleber, você até colocou que o neurônio é responsável pelos nossos impulsos. Como que chega esse impulso de um neurônio até uma determinada parte do nosso corpo? Por exemplo, aqui eu estou olhando para você. Como é que se processa tudo isso? É complexo.
Mas basicamente, o fractal, a base, é uma célula em que ela tem canais de sódio e de potássio, em que, por um determinado momento, eu quero movimentar minha mão. Eu começo a despolarizar essa célula, que conduz através do dendrito dela, que é como se fosse um fio elétrico, até o próximo neurônio, que recebe aquele impulso e que vai conduzir até, por exemplo, uma placa muscular e vai contrair aquele músculo. Exatamente como eu pego um motor elétrico, ligo o start e ele gira. O potencial de ação é uma decisão tomada por nós, abrir e fechar a mão, falar, estar triste, todos esses potenciais de ação. Por isso que é extremamente complexo. Não é só motor, ele é límbico, ele é sensitivo. Eles se juntam num brain link, formatando a nossa persona, né? Cada um com as suas individualidades, mas com disparos, com bilhões de disparos ao mesmo tempo. Esse seu capacete está captando 4 pontos de locais de neurônios, e a gente pega um vetor de uma população de neurônio e plota aqui. E a partir daí a gente analisa um determinado parte do seu cérebro que pode ser otimizado ou não. Eu não sei se respondi. Na verdade, são células que se disparam pela sua vontade. A pergunta certo. a vontade começa onde? Boa pergunta. Essa pergunta a gente poderia se referir a Sócrates e Platão. Aonde que está a alma? Mas a gente sabe aonde que está o carro que dirige a alma. Né? E através desse equipamento que eu estou utilizando e através de todos esses visuais, aqui, no caso, nós estamos captando 4 regiões do cérebro. Cada uma dessas regiões, aqui, Patrícia, estão correspondendo a quê? É tipo meus sentimentos, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou sonolento, se eu estou esperto, se eu estou ligado. Como é que funciona tudo isso? Na verdade, esses eletrodos eles estão conectados a algumas áreas corticais. Nessas áreas corticais, eu tenho várias redes neurais. E aquilo que o Dr. Kleber trouxe para a gente em relação ao potencial de ação, o que esse aparelho ele vai captar é exatamente esse momento onde existe o disparo do potencial de ação. Então, o que a gente consegue? Agora eu tenho dados brutos dessa ativação, dessas ondas, né? Basicamente, são as ondas alfa, teta, gama e beta, que são as mais frequentes, né? Nessa circuitaria toda. E aí, com esse programa, com esse software, nós conseguimos, então, analisar se existe uma hiperativação, uma hipoativação e a intensidade dessa onda cerebral. Então, dependendo da intensidade, da quantidade que eu tenho no córtex, eu tenho ou não um dado de uma patologia, de uma questão que o Kleber trouxe, como uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de linguagem, questões atencionais relacionadas ao sono, ao medo, né? Traumas. Então, eu consigo sim, de acordo com os meus eletrodos, essas conexões, eu consigo entender o que está acontecendo, porque o software também vai trazer essa leitura para a gente. Por exemplo, agora você está com eletrodos na região parietal alta. Sim. Bilateral, a gente sempre compara os 2 hemisférios, por isso yin e yang, né? Positivo e negativo. A gente tem 2 hemisférios por um motivo óbvio, a gente tem que ter equalizado. E a região temporal superior. Existem várias outras formatações de leitura específicas para cada doença ou testes específicos. É um pouco mais profunda essa análise. Mas o fato a gente consegue pegar um punhado de neurônios que estão gritando alguma língua e a gente consegue ouvir essa língua desse grito. Pode ser que eles sejam fanhos e a gente tente modular essa língua fanha dele ou não. Pode ser que você seja um empresário e queira melhorar sua expertise cognitiva, melhorar seu potencial de atenção
e a gente plota treinamentos para isso. Ok. E vocês citaram aqui logo no começo que isso também, através dessa análise, mesmo você tendo falado, Patrícia, que são dados brutos, através dessa análise consegue-se também fazer com que a pessoa foque em determinados pontos da vida, faça com que, por exemplo, uma criança diminua o seu déficit de atenção para alguma coisa. Isso também é possível através todo esse equipamento e desse aparato? Sim, é possível. Esse primeiro momento nós chamamos de mapeamento, né? São algumas etapas onde nós conseguimos fazer todo esse mapeamento do funcionamento cerebral. Nós sabemos que o cérebro ele é dividido em áreas, e áreas específicas, né, estão relacionadas, por exemplo, à aprendizagem, à atenção, né, a ações mais refinadas, áreas, por exemplo, que são básicas, que são áreas mais relacionadas à questão sensorial, a questão de alerta, de vigília, de sono. Então, com todo esse mapeamento, essa observação das ondas, nós conseguimos, então, ter como é o funcionamento desse cérebro, desse indivíduo, e a partir daí, observando as alterações, nós conseguimos, então, montar um treinamento para que potencialize tudo aquilo que essa pessoa precisa, que esse cérebro precise, né? Como o Dr. Kleber trouxe. Por exemplo, o empresário, ele quer melhorar um pouco a questão dele relacional, de gerir pessoas, né? Uma criança com déficit de atenção, então nós podemos trabalhar nas áreas específicas relacionadas à atenção. Então, uma pessoa, por exemplo, com dificuldade no sono, então nós conseguimos fazer com que esse equipamento, ele seja organizado e regulado para que eu traga um equilíbrio para esse funcionamento cerebral. Por que do rastreamento? Porque cada um é cada um, não existe um cérebro certo e um cérebro errado, não tem um padrão. Então, a gente tem que inicialmente saber o seu padrão de funcionamento. Então, faça protocolos de alguns minutos com você de olho aberto, olho fechado, visualizando uma seta. Realizando uma atividade. Exatamente, né? Para entender como que é o seu padrão de funcionamento. E a partir daí, a gente cria uma estratégia de modificação desse padrão para um padrão mais adequado. E o interessante é que no treinamento, às vezes as pessoas perguntam, né, se a gente trabalha com choquinhos, né? Eu ia fazer essa pergunta. É super comum, mas na verdade o cérebro vai trabalhar a favor dele mesmo. Então existe algo chamado neuroplasticidade, né? E aí, através desses impulsos, dessa observação que a gente fez no mapeamento, nós vamos trabalhar, normalmente, não intensificando as ondas, mas diminuindo esses padrões, né, e trazendo um equilíbrio para esses padrões de funcionamento das ondas. Que é o que já acontece. Naturalmente. Japonês, por exemplo, você vai pegar e fazer conexões de neurônios que não estavam conectados até você ter a expertise de falar japonês, através de um esforço, de uma didática, de uma metodologia. Acontece que a gente está falando de treinar coisas não tão objetivas como prestar atenção, como ter transtornos disléxicos de atenção, transtorno de mudança de fonemas e falas. Ou seja, são dinâmicas em que não tem um padrão muito óbvio de treinamento, de aprendizado. E por isso a gente consegue inferir isso através do pensamento. E dá para dar choque, sim, viu? Existe uma técnica, não com essa. Não com esse. Existe e é muito útil, porque é tudo elétrico, como eu falei, é um disparo elétrico. Paf. Se a gente pegar a gente tem um aparelho na clínica que chama TMS, estimulação magnética transcraniana, em que a gente lança um campo elétrico através do crânio, a ponto de você movimentar a mão, se quiser, mas com frequenciamentos você cria padrões de disparos externos para tratamento de depressão, de fibromialgia, de dor, Parkinson, tem várias formas, demências. Ou seja,
dá para associar o padrão endógeno de disparo de neuroplasticidade com um padrão externo de otimização esse disparo automático, a ponto de que isso se torne orgânico, igual dirigir. No começo é difícil, tem que pensar em passar a marcha, olhar para trás, acelerar, depois você já dirige automaticamente. A ideia é tornar aquele paradigma automático e eficaz para que eu não tenha prejuízos sociais, visto que a gente está num paradigma de tudo é fast food para ontem, né? O Vinícius de Moraes, se ele tivesse hoje em dia aqui, ele estaria falido. Comprar 5 músicas e ficar na boemia o resto do tempo. Não ia dar certo. Exatamente. Fora as garrafas de uísque secas. Sim, sempre. Ia ser politicamente incorreto. Exato. Agora, nessa questão de se conseguir um diagnóstico da pessoa, Kleber, nessa questão de se conseguir um diagnóstico da pessoa, Patrícia, os eletrodos que são conectados logo na primeira vez são bem mais que esses 4 que estão aqui comigo agora. Na verdade, nós utilizamos 4 canais de frequência, né? Mas nós fazemos em 5 etapas, onde cada etapa eu tenho olhos fechados, olhos abertos, atividade, né? E cada função dessa eu utilizo 1 minuto. Então, quando eu fecho as etapas, eu tenho o mapeamento completo, né? Já trazendo padrões de funcionamento. E, de uma certa forma, a gente sempre procura olhar para o histórico de vida da pessoa. Então, existe uma conversa, uma anamnese para entender como essa pessoa está. Muitas vezes nós unimos isso ao trabalho do neuropediatra, às vezes a queixa é de um psiquiatra, às vezes a queixa é escolar, né? É uma questão mais comportamental, às vezes a pessoa vem com questões, por exemplo, ontem nós mapeamos um senhor que há 5 anos ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então, nós precisamos observar como estão os padrões de funcionamento para ver se nós conseguimos, se ele consegue ter ganhos cognitivos, para ele dar conta, para ele ter qualidade de vida. Então, a gente não promete uma cura, mas sim um tratamento que pode potencializar esse cérebro e auxiliar aí nas demandas. Não sei se eu respondi. Até porque o que é cura, de fato, né? A gente é um mamífero, né? Eu não conheço ninguém de 300 anos. Para mim, cura é bem-estar, é um estado de plenitude. Eu acho que é isso que nós procuramos. Sim. Transformar o processo o processo terapêutico, né? Com vários profissionais, e cada um com expertises extremamente pungentes, né? A Patrícia com a pedagogia, eu com a neurocirurgia, o neurologista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, falarem a mesma língua, porque é muito conhecimento fragmentado, em caixas diferentes. Mas quando a gente consegue criar um dialeto único e tratar a pessoa e não o joelho, a gente consegue ter resultados melhores, no sentido de levar qualidade de vida para a pessoa, que é o nosso grande ideal. Foi um salto idealístico esse, né? Porque vivemos num momento de fast food, né? Me dá a cura aí com batata frita e milkshake. E que isso não funciona. A gente sabe que existe um gap nisso. Não, é meritocrático. Se eu não quiser melhorar, eu não melhoro. Mas se eu quiser melhorar, existe muito recurso para a gente melhorar. E no sentido de que cura é bem-estar, plenitude, como eu estava falando com você antes. E namorar, e passear, ir no supermercado e ver um filme no cinema, ou ver o pôr do sol, mais do que não ter dor no joelho só. Até a gente estava comentando até um pouquinho antes dos bastidores, porque mesmo a gente tendo um podcast chamado Sem Roteiro, a gente roteiriza tudo isso daqui para o papo não ficar muito disperso. E a gente estava falando também que muitas vezes a pessoa pode muito bem conviver com determinada doença. Sim. Não necessariamente quer dizer, para ela viver bem, ela não precisa estar zerada em termos de saúde. Você ir lá puxar o seu diagnóstico com LDL, HDL, etc. Nossa, tudo dentro dos padrões. De repente, você consegue viver bem com aquilo. Até você citou um exemplo muito interessante, Kleber, que eu achei, é a questão dos óculos. Exato. Sim. Dos óculos. Eu não preciso ter uma vista boa, mas se eu tenho um óculos que consegue me dar aquele tipo de visão,
para mim está bem, está tudo bem. Exatamente. O que é doença? Todos nós aqui, temos um diagnóstico. A gente pode carimbar todo mundo com algum diagnóstico. Basta eu ficar com raiva desse diagnóstico revoltado contra ele ou usar ele a meu favor para potencializar minha vida. E se você for ver grandes exemplos de pessoas... Beethoven fez a nona surdo, né? Monet fez alguns quadros baratinhos de $100 milhões aí cego. Exato. O Stephen Hawking, ele ganhou um Nobel, né? Coisa pouca, né? Com esclerose lateral amiotrófica. Exatamente. E para citar o nosso, até um talento brasileiro, o próprio Aleijadinho, Pois é. que fez bastante... As melhores Gente, obras dele foi num período completamente assim de ineficiência para alguém. Você olha, viu, para que serve uma pessoa assim? E olha só as obras. Exatamente. No final da vida, ele era guinchado com panos no teto das igrejas e pintava com a boca. Ele podia muito bem falar assim, não, coitado de mim. Exatamente. O ponto é, a gente está falando de casos extremos, mas se a gente tiver um olhar mais leve, um olhar mais realista de que a vida não é um padrão, não é um número no papel, mas que a vida é muito mais complexa, bonita e possível de ser vivida, a gente transforma a terapêutica como um propulsor de felicidade. Acaba virando uma compensação daquilo que a gente não tem. Exatamente. É Sim. isso que o cérebro faz também. São bengalas, né? Sim, sim. Isso. Áreas onde eu não tenho uma ativação adequada, eu tenho essa possibilidade cerebral também, né, Kleber? Isso é legal Todos a gente nós abordar, temos. porque mesmo a gente falando assim de individuação, de que cada indivíduo é diferente de outra pessoa, dentro dos padrões aqui neuronais, existe, por exemplo, uma linha, uma referência, falou, olha, de 0 a 10 essa pessoa é foco, de 20 a 30 essa pessoa é atitude, de 40 a 50 a pessoa é sonho. Como acontece num exame de sangue, por exemplo, acontece mesmo em questão de neurônio, que mesmo a gente sabendo que não tem um padrão, acontece esse tipo de coisa. Existem escalas, sempre existem, mas toda escala é factível a bias de análise, né? As coisas são muito mais espectrais do que... Mas tem que haver uma escala até para a gente conseguir algoritmizar o normatização, padrão, né? A gente precisa da normatização, né? Do padrão, normatização, para a gente entender o que está dentro disso e o que está fora, né? Até para um diagnóstico, não no sentido de rotular, mas da gente saber que medidas que a gente vai... Quais são as medidas possíveis, né? O que eu posso fazer para melhorar o dia a dia dessa pessoa, a funcionalidade dela, né? Dentro de demanda de trabalho, de demanda escolar, né? Então, a gente tem como fazer isso através... por exemplo, o neurofeedback, ele faz isso né? com uma forma de medida. E nós temos também testes dentro da psicologia, psicométricos, onde a gente consegue observar, assim, também habilidades específicas para o funcionamento da pessoa. Isso é possível. Sempre sabendo que existe é tudo muito espectral, uma distribuição gaussiana, né? Em que existe... não existe o patológico e o não patológico. Existe um mundo de possibilidades até lá. Para algumas pessoas, transtorno de déficit de atenção, em geral, por exemplo, atletas, em geral, tem uma prevalência muito grande de transtorno de déficit de atenção, porque o esporte, por si só, é terapêutico. Você vai ver aquele nadador olímpico ganhou muitas medalhas, ele tem... O Phelps. Sim. Ele tem um franco transtorno de déficit de atenção, porque ele, não sei se consciente ou inconscientemente, utiliza o esporte como terapêutica. Isso que é interessante a gente observar, principalmente nessa questão neuronal, porque pode ser que o foco dele tenha ficado único e exclusivamente para as braçadas. É isso? Ou não necessariamente? Sim, não. Eu acho que fica para as braçadas e porque também ele libera uma série de neurotransmissores que otimizam o funcionamento do cérebro. Então, a atividade física, naturalmente, é um remédio para ele. Então, ele foca porque ele quer estar bem, ele quer estar atento.
quer estar concentrado. E aí ele vai para a atividade física. São formas de se virar. Patrícia, dentro da psicopedagogia, uma criança com déficit de atenção, que é o que mais tem, principalmente aí nos dias de hoje, a criança não consegue focar. Como é que todo esse espectro, todo esse aparato, esse capacete que eu estou usando pode canalizar a criança a ter um foco sem prejudicar as outras áreas de aprendizado dela? Tá. O diagnóstico, na verdade, ele é feito com esse olhar que o Kleber trouxe para a gente, que é um olhar interdisciplinar, né? Então, quando eu tenho um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu preciso entender essa criança, porque muitas vezes, dentro do diagnóstico, eu tenho uma criança só desatenta, às vezes eu tenho uma criança só hiperativa e às vezes eu tenho uma criança só impulsiva. E às vezes eu tenho as três questões em uma criança só. Então, eu preciso entender primeiro o impacto de tudo isso na vida dela, familiar, social e escolar. O médico vai pensar se vai ser necessário o uso de uma medicação, né? E aí, dentro da psicopedagogia, existem treinos cognitivos e com a ajuda do neurofeedback eu consigo fazer uma autorregulação dessa área, principalmente a área pré-frontal, né? Porque essas crianças, normalmente, elas são aquelas crianças mais impulsivas, que não pensam para falar, que não pensam para fazer, extremamente agitadas. Então, dentro do neurofeedback, eu tenho um treinamento específico para trabalhar questões atencionais e questões também de hiperatividade e dificuldade na questão da impulsividade também. Mas, assim, nós sempre precisamos olhar, como o Dr. Kleber falou, né, até agora, nessa pessoa como indivíduo. Então, quais são os impactos que esse diagnóstico está trazendo para a vida dela? Né? E priorizar, né? De repente, essa criança não se deu bem com a medicação, então o neurofeedback é indicado. A gente recebe muita criança que não se deu bem com a medicação por alguma questão, e aí o médico, o neuropediatra, ele opta pelo neurofeedback e nós temos resultados incríveis, assim, em, por exemplo, 40 sessões de treinamento. Nós temos um relato da família, um relato da escola de uma modificação mesmo de padrão de comportamento. E o que seria, de uma maneira geral, esse neurofeedback? Tá, vamos lá. Deixa eu tentar resumir. O neurofeedback, ele é uma ferramenta tecnológica. Então, vamos pensar na tecnologia a serviço da saúde, onde, através de um software, né, existe aí toda uma tecnologia por trás, nós conseguimos, vamos pensar num aparelho de eletroencefalograma, de eletrocardiograma, né? Onde ele é conectado no computador e esses eletrodos... Quer falar, Kleber? Não. Liga para ele, para esses eletrodos... Eu já ligo. Esses eletrodos, eles são conectados, então, na touca. E aí, através desses fiozinhos que vocês estão vendo, eu tenho uma conexão com o computador e eu consigo acessar, através do software, esse padrão, esse potencial de ação, esse disparo nessas redes neurais. Só para tentar explicar o que é um potencial de ação. Tá. É um potencial eletromagnético, que nem uma onda de rádio. O coração, ele tem um campo eu consigo captar a quase 10 metros de ação de distância o potencial eletromagnético dele. Perfeito. Ele tem um grande potencial de ação. Tanto que a gente usa aquelas perinhas só e a gente faz o eletrocardiograma. O cérebro, ele tem um ritmo muito maior, muito Sim. mais acelerado, mas um pico-vale, a amplitude menor. De forma que a gente tem que amplificar esses potenciais de ação para a gente conseguir mensurá-los, diferente do eletrocardiograma. A gente amplifica esse potencial de ação e identifica padrões, que nem um infarto. Você não faz um eletrocardiograma e se você tiver um que patológico, é sugestivo de um infarto. A gente também consegue fazer isso com o cérebro. Exatamente. Então, consegue fazer essa previsão desse possível padrão. Sim, você consegue, em tempo real, observar esse padrão de funcionamento. Em tempo real. É que aqui, né, para a gente estar só demonstrando, se a gente olhar no canto esquerdo da tela,
Nós temos, então, os dados brutos, né? E a gente não vai conseguir fazer exatamente como deveria, porque o paciente precisa estar quietinho, relaxado. Fecha né? o olho e fica assim, ó, fica assim. Cabe lembrar também para o pessoal que está acompanhando a gente, porque todos esses dados que estão sendo coletados agora, eles estão feitos numa condição até inóspita, até pelo próprio equipamento. Porque geralmente a pessoa, para estar com esse aparato, para estar com todo esse equipamento, precisa estar completamente em estado de repouso. Fica numa cadeira confortável, sem barulho. Sem conversar, relaxada. O que é um ambiente totalmente diferente aqui. Porque como nós estamos fazendo a entrevista, então é óbvio que você tem que ficar ligado em todo o ambiente para interagir com o convidado. Mas vamos fazer essa leve experiência para Patrícia conseguir explicar. Tá. Essa etapa, então, seria a etapa dos olhos fechados. Deixa só eu... Eu vou com a mão esquerda, que eu tenho mais prática. Pois é. Não estou conseguindo. Eu acho que é porque a gente ficou um tempinho sem ativar aqui. Puxa. De alguma forma a gente consegue explicar. Tá. Esses picos e vales aí são... Aqui nos dados brutos. Realmente eu não consigo. Não sei o que está acontecendo. Se deu uma travadinha aqui no software. No lado esquerdo, embaixo, inferior, a gente vê 4 padrões de disparos neuronais, que são os 4 eletrodos que você está conectado. E a partir daí a gente consegue ver se um lado está mais predominante em relação ao outro. Se essas ondas que a Patrícia falou, ondas alfa, beta, gama, delta, elas se referem ao tempo de ciclo, né? Alfa, a gente considera ondas alfa de 6 a 8 Hz, mais ou menos, né? Isso. E o nome da onda é a faixa de frequência que ela é utilizada. Isso. Quando você está a gente está em alfa, você está num estado de relaxamento, de repouso. Quando você fecha o olho, você induz o alfa occipital para a região frontal. Numa área quando você está em alerta ativo agora, a gente possivelmente está em beta. Isso. Né? Algumas tarefas de muita cognição, a gente chega em gama. Exato, né? Exatamente. Mas pode haver também padrões patológicos. Fazer um teta, que é uma onda muito fraca, muito lenta, em determinadas regiões do cérebro, indica alguma lesão neuronal. E isso, ou seja, isso nos orienta a ir para uma direção ou outra no tratamento, né? E utilizar neurônios que não estão sendo utilizados e recrutá-los para serem utilizados de forma mais adequada, igual o Herbert Viana. Ele teve aquele acidente, ele lesou a região responsável pela fala e voltou a cantar usando a região parietal. Ele treinou a região parietal para cantar. A gente consegue treinar outras regiões cerebrais para executar outras funções. Várias vezes nós estamos aqui dentro do programa, essa palavra treinamento. Toda vez que há um treinamento, esse exercício independe de todo esse aparato aqui que eu estou utilizando ou não necessariamente? Quando você cita aí o caso do Herbert Viana, ele precisou também ter um capacete ou é simplesmente algumas palavras de estímulo, alguns gatilhos? Todo o treinamento nosso, você aprendeu a escrever sem esse capacete. Talvez até com a palmatória. Aquele estímulo paterno, digamos assim. A didática varia de pessoa para pessoa. A questão é que a gente tem uma alça fechada. Você consegue ver o seu padrão de disparo, por exemplo. Fica em alfa. É difícil atingir um alfa. Exato. Porque eu nem sei o que está em alfa. Mas se eu consigo ver o meu estado de alfa, eu tenho muito mais condição de aprender com mais rapidez aquilo. Eu consigo visualizar de forma ativa o meu padrão de disparo. Mais ou menos assim. Entendi. Patrícia, você tinha um comentário para fazer também a respeito disso, não é?
deixa eu da só... questão do treinamento. Isso, o treinamento, dentro do neurofeedback, eu preciso de todo esse aparato, né? Mas o treinamento, ele envolve todas as áreas, por exemplo, às vezes eu preciso de fisioterapia, terapia ocupacional, né? Dependendo daquilo que o meu paciente apresenta, desse padrão de funcionamento. Às vezes eu preciso de uma questão medicamentosa. Dentro da psicopedagogia, treinos, né, para as habilidades escolares, para estratégias de estudos, estratégias de aprendizagem, inclusive treinamento para motivação, né? Muito para motivação. Nós temos trabalhos assim bem interessantes voltados para a questão motivacional, né? Eu aprendo quando eu estou motivado a. Então, existe uma série aí de formas, mas no neurofeedback eu preciso de todo esse aparato. E o treinamento, ele acontece com ativações visuais, então estímulos visuais e estímulos auditivos. E aí eu tenho um retorno, né, auditivo ou visual, para que esse cérebro vá fazendo a sua autorregulação, Um exemplo, uma criança, ela está vendo Tiquititas. Se ela não tiver com um padrão de disparo adequado, fica embaçado, por exemplo. Escurece a tela. Escurece a tela. E ela quer ver Tiquititas, então ela inconscientemente vai pensar para ela ver a Tiquititas sem estar embaçada a tela. E isso, repetido, o hábito faz o monge, vai criando trilhos mentais a ponto disso ser natural, isso ser automático. Em outras situações, em outros momentos da vida dela. E o feedback positivo é que a tela vai clarear. A tela clareia. É lindo, é incrível, é lindo, é maravilhoso. Quer dizer que a partir do momento em que a pessoa realmente desperta um interesse por determinada atividade e ela realmente quer fazer aquela atividade, aquele tipo de aprendizado ela pode levar para outras áreas. Sim, exatamente. Totalmente. Exatamente. É tudo muito conectivo, né? O cérebro, por exemplo, a música erudita é muito comum na Europa. E a gente sabe que é muito eloquente a música erudita, tem muitas formatações complexas. Isso repercute em alguns estudos num maior coeficiente de inteligência de uma média geral populacional pelo fato dela ter essa alfabetização musical mais complexa desde a infância. Ou seja, o treinamento ele pode ser feito de qualquer forma, sempre com prazer. O prazer ele estimula o aprendizado, né? A gente tende a esquecer o que é negativo e lembrar do positivo. A gente fala assim, bons tempos aqueles do passado, né? Exatamente. Você não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, mas você lembra porque naturalmente o corpo esquece das coisas negativas para a gente não ficar em depressão. A pessoa que está depressiva, ela fica introspecta, ela fica desatenta. Muitas pessoas acham que estão com Alzheimer, mas na verdade ela está simplesmente se blindando de um ambiente nocivo. Exato. Né? Ou seja, o contrário também acontece. Um ambiente agradável, estimulante, ele favorece a absorção de conhecimento. Até o cachorro, a gente dá uma recompensa, a gente dá salsicha para o cachorro aprender. Estímulo-resposta. Sim, também. Ou seja, o neurofeedback é um recurso extremamente avançado e potente, mas a gente faz isso desde a idade da pedra. Não sempre com toda essa tecnologia. Isso é bem recente. Isso é muito interessante. Em questão de neurônio, um neurônio envelhece? Todo o corpo, todo o ser biológico envelhece, sim. A gente sabe que determinados comportamentos, não sei se é isso que você quer falar, em relação, por exemplo, a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, existem metabólitos que vão sendo depositados em algumas regiões cerebrais e que dificultam dinâmicas como a lembrança, né, de fatos recentes, por exemplo, como as proteínas tal. Na verdade, eu poderia dizer que não necessariamente o neurônio que envelhece, mas o sistema como um todo fica menos eficaz
através de comportamentos menos adequados, né? Sono irregular, alimentações com muito radical livre, dentre outras coisas que a gente ultimamente tem percebido que são indutores de doenças neurodegenerativas. Uso também de substâncias, de Sim. álcool, né, Dr. Kleber? A não atividade física. Ou seja, a gente tem 100 milhões de anos de evolução até chegar aqui. Para a gente estar aqui conversando, a gente perpassou por muitas experiências dos nossos antepassados. E não dá para carteirar de um dia para o outro e falar que a gente é um ciborgue, que não precisa de dormir e acordar com o circadianismo adequado, que eu preciso de fazer atividade física porque eu produzo substâncias precursoras cerebrais para uma série de atividades mentais e físicas. É tão complexo e perfeito o corpo que a gente entende o rodapé da história, e funcionamos mesmo assim. O que é brilhante é a gente estar conseguindo galgar passos cada vez mais profundos em direção ao entendimento do funcionamento e a utilização desse entendimento de forma terapêutica para criarmos mais bem-estar populacional, que é o nosso objetivo. Kleber, quando você começou a se interessar por essa questão plástica do cérebro, do funcionamento neuronal, como é que surgiu isso daí em você? Você acordou um dia e falou, pô, é isso que eu vou fazer? O que te despertou isso daí? Pergunta boa. Eu fui monitor de neuroanatomia na faculdade. Eu sou de Belo Horizonte, formei na Federal de Minas e fui monitor muito tempo. E me encanta o cérebro. O cérebro é encantador. Fui fazer neurocirurgia e depois eu fiquei na USP fazendo neurocirurgia funcional, onde a gente implanta eletrodos para trabalhar para tratar Parkinson e tudo mais. Mas eu sempre quis ser engenheiro também. Foi um engenheiro. Então, juntou esse engenheiro recalcado junto com um neurocirurgião que trabalha com fio e eletricidade ao mesmo tempo. Mas porque eu acho genial esse cerne de mistura de corpo e alma, da onde que começa uma coisa e a outra. Qual que é a barreira de interseção entre o espírito e o psique? É uma pergunta que eu me faço todos os dias e me empolga de ir trabalhar todos os dias. Isso é bastante interessante. E o que é para você passar isso daí para o teu paciente, para uma pessoa que fala assim, para onde eu vou, como é que está minha cabeça, como é que está meu cérebro, você pode me ajudar? É fantástico, mas é constrangedor, porque eu falo com tanta empolgação que eu demoro muito tempo nas consultas. São maravilhosas. Consultas de 2 horas. Base. Então, assim, eu às vezes eu acho que todo mundo compartilha isso comigo, mas eu acho que é muito bom não só conversar com o paciente, mas utilizar isso quando o paciente quer. Hipócrates falava, antes de você propor um tratamento para um paciente, deve-se perguntar se ele está disposto de desapegar da doença. Muitas vezes nós não queremos tanto, a gente quer que nossa vontade seja feita assim na terra como no céu, mas é muito gratificante porque é um trabalho em que eu ajudo me ajudando. Quando eu estou ajudando o paciente, eu estou falando para mim também, e estou me elevando, e estou me lapidando. É um trabalho de 2 vias, né? Eu acho interessante isso, que quando você cita que é o trabalho, quando você transfere o teu conhecimento lá pro teu paciente, é uma coisa que você está sentindo para você também. Sim. Porque dentro dos meus cursos de oratória, dentro dos meus media trainings... Porque eu fui seu aluno? Exatamente, você passou lá pela minha sala de aula. E eu costumo dizer assim, tudo aquilo que a gente fala para o outro não é questão simplesmente da boca para fora, porque a única pessoa que está mais perto de mim quando eu estou falando alguma coisa sou eu. Então, aquilo eu estou falando para mim. A gente costuma falar que o terapeuta é um doente que está tentando se curar e tem a ajuda do paciente nesse percurso. Somos, na verdade, pacientes
que dão a mão para o outro paciente e juntos tentamos resolver questões íntimas. Ou seja, em determinadas situações, em determinadas ocasiões, o paciente também ajuda a curar o médico. Não tenha dúvida. No meu caso, não tenha dúvida. Patrícia, quando você se descobriu psicopedagoga, falou assim, é isso que eu vou fazer e é nisso que eu vou me realizar? É interessante esse caminho todo, né, que eu fiz para chegar até aqui. Na verdade, eu comecei pela área da educação, eu fiz magistério, sou da época do magistério, depois eu fiz faculdade de história, porque quem fazia pedagogia era muito certinho, então eu não queria ser certinha. Então eu fui fazer história, depois eu fui fazer a pedagogia, então eu trabalhei 16 anos em sala de aula. E o que sempre me incomodou e me preocupou eram aquelas crianças que não aprendiam. De alguma forma, a ensinagem era a mesma, né? A forma de atingir as crianças, mas aquelas crianças que não aprendiam, então eu ficava muito preocupada, eu queria arrumar formas e meios e métodos, né? E trazia a criança para o contraturno, para ver o que poderia, né? O que eu poderia fazer. E aí eu fui estudar o cérebro por conta própria, para entender as áreas responsáveis pelas habilidades cognitivas. Então, eu fiz a minha primeira pós-graduação para entender. Eu tive muitos pacientes com dislexia, alunos com dislexia. Então, eu fiz uma pós na Associação Brasileira de Dislexia em São Paulo. Depois, eu fiz psicopedagogia. Também fiquei com muitas perguntas na área. E fui fazer neuropsicologia aplicada à neurologia na Unicamp. E estou lá até hoje no departamento de neurologia, que é coordenado pela doutora Silvia Maria Ciasca, estudando e avaliando as crianças que chegam com essas queixas de dificuldades de aprendizagem. Então, o neurofeedback chegou também como uma forma, uma tentativa de auxiliar esse paciente que chega na clínica, né? Porque eu trabalhei 16 anos em sala de aula, depois eu fui para a clínica, para atendimento em clínica e fazer pesquisa, né, na Unicamp. E o neurofeedback veio como uma ferramenta para auxiliar aí esse caminho para encontrar algumas possibilidades para que a criança, o adolescente, o adulto, ele possa se reabilitar e aprender de alguma forma. E é muito interessante isso também, Kleber, transferir essa pergunta para vocês dois. É muito interessante a gente saber que a tecnologia, através de todos esses algoritmos, através de todos esses capacetes, através de todo esse aparato tecnológico, consegue fazer com que a gente entenda o ser humano como ser humano, não é? Total. Esse é o paradigma. A gente cada vez mais ser pessoas e não ciborgues. O Elon Musk tem feito basicamente o que a gente está fazendo. Eu até tinha escrevido uma resenha sobre isso. Ele faz de forma invasiva e ele loca mais de 300 eletrodos corticais. Através da Neuralink. A Neuralink, se eu não me engano, é a plataforma, né? Exato. Nesse momento, eles estão captando padrões de resposta. Mais ou menos o rastreio que é feito. Isso é fantástico. Eu com 24 canais faço tanta coisa, ainda mais com 300 canais. Okay. A questão isso pode ser muito potente para o bem e para o mal. Porque, do mesmo jeito que eu consigo captar padrões e induzir padrões de comportamento através de estímulos elétricos, eu faço isso no Parkinson, por exemplo, na cirurgia para toque, por exemplo, pacientes com toques gravíssimos, que gastam 5 horas para sair de casa. Você consegue, através da introdução de eletrodos dentro do cérebro em núcleos específicos, consegue tratar isso. Com alguns canais eu posso induzir outros comportamentos. E isso entra num terreiro fronteiriço em que a gente começa a deixar de ser um pouco humano e robotizar a nossa essência. A tecnologia é fantástica, desde que a gente não deixe de ser gente. Uhum. Mas, de certa forma, nós somos até um tanto híbridos. Porque a gente não consegue se desconectar desse negócio aqui. Eu lembro que quando a gente chegou a colocar esse capacete para fazer as análises, para fazer todas essas demonstrações,
uma das coisas que você me falou foi assim, ó, deixa o celular de lado. Sim. Só que nesse mesmo momento eu estava criando um stories aqui para mostrar para o pessoal, para compartilhar com o meu público, com as minhas Mas vias. você tem a opção agora de pegar esse celular e quebrar. Mas se isso estiver implantado dentro da sua cabeça, você vai ser um híbrido um pouco menos... com um pouco menos de livre-arbítrio. Exato. E qual comando que aperta aqui agora, Patrícia, para eu acabar com esse meu celular? Na verdade, Pois é, né? na verdade, o neurofeedback ele não cria estímulos elétricos. O TMS faz estímulos Sim. elétricos. A princípio, a gente não tem essa competência de fazer acabar com o celular, né? Não, ainda não. Mas a gente a gente pode Dá pra botar pensar. uma tecnologia disso. E o que você acha, Patrícia, também do uso da tecnologia? Porque a gente percebe que essa mesma pergunta que eu fiz para o Kleber, quanto mais tecnológico a gente mais surgem profissionais assim como vocês que usam toda essa tecnologia para descobrir o ser humano na sua essência, o ser humano in natura. Exatamente. O uso da ferramenta de uma forma adequada, equilibrada, com objetivos, né? Mas isso nós conseguimos fazer porque nós somos adultos, nós pensamos, né? Nós conseguimos organizar tudo isso. Eu penso que para esse fim, ok, né? Mas nós temos aí uma geração nascendo dentro dessa tecnologia, nós temos filhos, né? Nós temos aí crianças que estão extremamente envolvidas com tudo isso. Se a gente pensar nesse período aí de pandemia, as crianças tendo aula remota e tendo que utilizar essas ferramentas, mas nós precisamos sempre pensar no quanto humano, no quanto as relações, né? As relações humanas, elas podem aproximar as pessoas e ter esse uso equilibrado, né? Porque, sim, é São uma necessárias. ferramenta riquíssima, né? A convivência é fundamental. Exato. As Nós somos relações. seres sociais, né? Se você estiver no Carandiru, sua punição é ir para a solitária, né? A gente não aguenta ficar longe do outro. Sim. Eu acho que é uma questão de pêndulo, de meio termo, né? A tecnologia ser usada para fins positivos, mas com a pendulação da humanidade, né? A gente modificou a evolução do humano. 60 anos era idoso antigamente. Você não vê um sujeito de 60 anos não é idoso. Hoje em dia se diz melhor idade. Né? Exato. Por quê? Porque a gente tem AS, a gente controla a pressão, a gente controla a diabetes. Hoje a gente amplificou o tempo de vida, de sobrevida das pessoas. A gente esqueceu ainda de que, nesse meio termo, a gente tem que continuar trabalhando, vivendo, fazendo as coisas. Isso talvez seja uma das grandes doenças que a gente tem ultimamente. Pessoas vivas, mas que não fazem nada. Acordam para não fazer nada. E isso é um gap que deve ser resolvido, né? Exatamente. E aqui, a gente sabe também que vocês têm uma clínica, a EP1, baseada praticamente em toda essa filosofia de vocês. Como é que surgiu praticamente esse pool aqui entre profissionais para que vocês conseguissem praticamente materializar aquele sonho que vocês tinham e para fazer dar certo isso daí? Isso veio de um arrojo romântico nosso, né, de fazer bonito o nosso ofício, fazer com beleza mesmo, com estado de arte, fazer acreditando. Existe um contexto fast food, né? Vamos atender 50 pessoas por dia aqui, que eu acho impossível fazer medicina dessa forma. E é um consenso da quantidade de conhecimento médico que existe, mas muito fragmentado. O psiquiatra tem razão, o ortopedista tem razão, mas com línguas muito separadas. Veio de um objetivo de conectar essas especialidades em torno do paciente que tem um problema, que a doença ou a disfunção dele é complexa, muito mais complexa do que uma disfunção simplesmente articular ou simplesmente da psique.
e conseguir criar respostas terapêuticas vetoriais mais eficazes, né? Apostando que tem como fazer medicina com plenitude. Não digo medicina, tem como a gente amparar as pessoas ou ajudá-las a se conduzirem com mais verdade, com mais competência, talvez, com mais resultado. Patrícia, dentro do seu ponto de vista, como é que foi para você se juntar a esse grupo de profissionais? Foi incrível, porque essa é a forma como eu acredito na saúde, né? Em tudo que se diz respeito à saúde. A forma como o Kleber traz, acredita e age, né? As ações dele em prol da saúde me trouxeram assim, muito encantamento. E eu vejo muita verdade, né? Porque inicialmente eu comecei como paciente dele, né? E aí na consulta a gente foi, isso há alguns anos atrás, e na consulta a gente foi conversando sobre esses temas, sobre essa paixão pelo funcionamento cerebral, pela saúde, pelas pessoas, pela vida, né? Então, isso me aproximou bastante, e aí houve um interesse em fazer parte, porque eu acredito, da mesma forma que o Kleber disse aqui, eu acredito que a saúde ela deve ter esse olhar, né? Que os médicos, todos os profissionais da saúde, né? Não só os médicos, mas os fisioterapeutas, enfim, todo mundo pode estar agregando e tornando melhor a vida desse paciente, né? A qualidade de vida desse paciente. Então, foi dessa forma que eu me juntei à Epione aí no trabalho com o neurofeedback. Foi um entusiasta que ouviu a conversa. E decidiu se juntar. Mas porque eu acredito também. Eu acredito nessa forma de se fazer saúde. Eu acredito. E lá tem também essa questão de interdisciplinaridade, um profissional conversar com outro, transferir algum paciente para que tudo aquilo caia dentro de um combo para que a pessoa melhore cada vez mais? Como é que funciona isso daí para vocês? Sem dúvida, eu acho que esse é o nosso grande desafio, conseguir unir dialetos. Acho que temos que avançar muito, mas hoje a gente já consegue, por exemplo, antes da minha consulta, passar por uma nutricionista que consegue ver a relação de massa magra, massa gorda, passa por uma psicóloga que contextualiza a vida daquele paciente, que aquela patologia está dentro de uma vida, dentro de uma família. Isso tem um significado diferente de uma pessoa para outra. E a partir daí a gente cria projetos terapêuticos conjuntos, associando com a reabilitação, discutindo com outros profissionais pertinentes, dinâmicas mais eficazes para a terapêutica. Já é uma realidade, graças a Deus, mas é um projeto que é embrionário ainda. No meu sentido, acho que a gente tem muito para fomentar ainda. É um trabalho pioneiro aqui dentro da região metropolitana? Eu diria que no mundo. Eu diria que eu conheço alguns centros que têm tomado essa formatação, até pela ineficácia da medicina tradicional hoje em dia. Até pela ineficácia. Você tira o tumor do cérebro da pessoa, que sai depressiva porque você invadiu ela, e por um ponto de vista você fez um bom trabalho, você tirou o tumor, mas ela está horrível, né? O que é saúde nesse sentido? Uhum. Mas de fato eu acho que a gente vê iniciativas parecidas no mundo como um todo, e eu acho que isso vai, como sempre acontece no mundo, vai se juntando, vai virando uma verdade cada vez maior, porque as pessoas procuram
saúde, não uma receita aleatória para o joelho direito ou para o olho esquerdo. Porque, na verdade, até o que a gente estava comentando um pouquinho nos bastidores, uma parte do seu corpo que esteja doente faz o corpo inteiro ficar doente. Você torce o pé, automaticamente você não vai conseguir fazer aquilo que você gosta. E outra, você pisou, doeu o pé, você sentou, ou seja, todo o restante do seu membro praticamente está paralisado. Você está com uma doença crônica, supomos um quadro de doença de Parkinson, há 10 anos. Você viu isso aí? O quê? Não, né? Não, aqui mostrou um pouco mais da tendência de gosto sexual, mas eu não quis expressar isso. Brincadeira. Mas você vê, por exemplo, que a esposa está combalida, está doente. Mesmo que o paciente ele melhore, ele é puxado para baixo por conta de um sofrimento crônico da família. Ou seja, não é lugar comum. Tem que se tratar o todo, porque senão o resultado final é ruim. O resultado final é ruim. E é muito dependente da vontade do paciente. É como um aluno. Depende do aluno querer aprender. A questão é encontrar o time do paciente. O time para o despertar. Para falar assim, putz, é bom demais a vida. Por que eu não estou vivendo? Né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto. Sem holismo, sem bicho grilo, utilizando o ortodoxismo, sim, eu tenho um apreço grande à medicina ortodoxa, apesar de termos médicos integrativos na clínica, homeopatas, porque tem verdade lá também. A questão a verdade é multifacetada e é muito, muito brilhante quando a gente consegue integrar essas facetas congruentes. O resultado terapêutico é muito empolgante, a ponto de não dar vontade de parar de fazer. Tanto é que a consulta dele dura 2 horas, Patrícia, que basicamente, você falou. 2 horinhas. 2 horinhas. Os pacientes não me aguentam mais. Mas é incrível. Faz toda a diferença. Patrícia, quais as verdades que você costuma passar para os seus pacientes, para o pessoal que te procura, e depois você olhando o resultado positivo, o que você sente, o que você sente mesmo? Não tem outra sensação. Assim. O fato de eu ser uma pessoa extremamente apaixonada pela vida e por aprender, né, pelas possibilidades de aprender, porque todos os dias nós aprendemos, né? Olhar aquela pessoa que chega numa condição sempre com alguma coisa, com uma dificuldade, né? Mas assim, eu me vejo nas pessoas também, eu me vejo na dificuldade do paciente, eu me vejo nas situações relacionadas à aprendizagem ou ao medo, né? Então, às vezes você recebe uma criança que não consegue fazer, às vezes não é porque ela não sabe ou porque ela não tem inteligência suficiente, mas é porque ela tem medo daquilo, ela tem um trauma, né, em relação a essa aprendizagem. Então, quando você consegue apresentar possibilidades para que ela se desenvolva, né, utilizar recursos, mecanismos para que ela se desenvolva, e você ver os resultados, porque aí isso é muito claro, na alegria dela, da família, né, daquilo que é falado, por exemplo, da escola. Então, eu acredito que isso é o que me motiva, isso é o que me faz levantar todos os dias e olhar e falar, puxa, tem jeito para isso, tem jeito para a dislexia, para o TDAH, isso não é uma condição, isso não é um rótulo, né? Mas eu posso, sim, olhar para o potencial. O que ela tem de potencial? Então, vamos trabalhar em cima desse potencial? Então, é isso que me move e me faz ser cada vez mais apaixonada por tudo isso e encantada. E fazer esse rótulo servir de trampolim para um crescimento. Exato, é um impulso para que ela se desenvolva. Eu tenho uma paciente, né, que me marcou muito. Ela foi fazer uma cirurgia de coluna, machucou a medula e ela ficou com um membro inferior esquerdo totalmente atrofiado, uma doença que chama síndrome de dor complexo regional, em que se encostasse a mão na perna dela, era uma dor horrorosa. Ela veio de maca no meu consultório. E aí eu tratei ela, eu fiz o implante de eletrodo medular, uma técnica também em que a gente
fornece estímulos elétricos para a medula para a gente tratar isso. E ela foi melhorando, ela começou a ser cadeirante. Hoje ela corre. Ela é professora, ela corre e trabalha numa ONG, ajudando cadeirantes a ter mais acessibilidade. Isso é incrível. E o que mais me impactou que ela falou que se precisasse de passar por tudo isso de novo, ela passaria porque ela é maior hoje do que antes. Ela é maior hoje do que antes. Isso é cura para mim. Isso é cura. É quem conseguiu pegar a disfunção, a doença, em transformar num pulso de genialidade. Isso me inspira a tentar fazer igual. Com quantos profissionais vocês estão lá na clínica agora? Tem que ter as contas, mas uma média de uns 25, 20 profissionais. Sim. Onde vocês estão localizados? Na rua Luiz Scavone. Eu sou péssimo para endereço. Número 67. Tem que fazer uma neuroestimulação nele, né? Precisamos. Pro endereço, né? Precisamos. Eu sou ruim. Você sabe, o Luiz Scavone, número 67, perto da Mário Pneus, na travessa da Mário Pneus, no Jardim Novo Mundo. Ali é Jardim Ana Maria. Jardim Ana Jardim Maria. Ana Maria, Jardim Ana Maria. Essa rua ela vai sair na Avenida Jundiaí. Né? É uma É uma travessa. a gente tentou formatar ela com uma cara de não clínica para ter esse aconchego. Um aconchego. Porque isso é terapêutico, é neurolinguístico, né? Não, sem a frieza do hospital. Aconchego, acolhimento. Né? Lugar que, na verdade, é bem o que as agradável. pessoas estão mais precisando, principalmente nesse período pós-pandemia. Aí. Sim? Exato. Humanidade. Humanidade. Com tecnologia, claro. Com óculos. É isso, com tecnologia, com óculos e com esse Eletrodos. capacete, com esses eletrodos que agora, depois, viu, do Sem Roteiro, a gente vai fazer aqui as nossas tabulações, digamos assim. É isso Patrícia, aí. obrigado pela tua presença aqui no podcast. Eu que Kleber, agradeço. obrigado pela tua presença aqui no podcast. E essa última frase que você falou aí, que eu creio que sirva não só para nós aqui, que ouvimos primeiro essa frase, até pela proximidade, mas também para você. Seja hoje melhor do que ontem. Sim. Muito Como bom. essa tua paciente aí Que me inspirou. que te inspirou. Que foi minha médica nesse momento. Eu agradeço firmemente, sabe, da admiração que eu tenho por você, meu irmão Carlos. E vamos lá, vamos fazer amanhã ser mais brilhante do que hoje. Um abraço para você que acompanhou também aqui o nosso podcast e o Rodrigo Antunes. O Rodrigo Antunes, quando eu coloquei na minha rede social lá que você ia participar, ele falou, não vou perder de jeito nenhum. Até um pouco antes aqui, a gente estava trabalhando com todos esses aparatos técnicos aqui, o programa acabou atrasando uns 10 minutos. Ele falou, não vai ter? Rodrigo, teve sim e está disponível aí no YouTube para você acessar e divulgar para os seus amigos a hora que você quiser. Obrigado pela paciência. Muito bom. Muito obrigada. Muito Patrícia, bom. obrigado Obrigada técnica, mesmo. obrigado Gustavo, obrigado Ayan. Sem Roteiro volta na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, e agora eu vou ter que tratar a minha curiosidade, que eu quero saber o que aconteceu aqui na minha cabeça enquanto eu estava fazendo a entrevista, esse podcast. É isso.